e o rei dos clássicos acabou decidindo numa partida que o Flamengo jogou longe do seu ideal. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Estou trazendo para vocês esse vídeo de análise tática pós-jogo, vitória do Flamengo no clássico de virada, Flamengo 2, Vasco da Gama 1. Foi longe de ter sido uma grande atuação do Flamengo, coletiva, individual, tiveram muitos erros, apesar de tudo, o Flamengo aproveitou algumas falhas defensivas do Vasco, individualmente, o Vasco também não fez uma grande partida defensiva e o Flamengo acabou marcando seus 2 gols. Pedidos protocolares, deixa o like no vídeo, que é a curtida e a sua inscrição para você ainda que não é inscrito, me ajude a fortalecer e crescer o canal ainda mais, eu conto com a ajuda de todos. Bom, o Flamengo errou bastante, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Flamengo foi muito ruim a nível de transição ofensiva, organização defensiva, no conceito de se organizar no último terço do campo para tentar criar oportunidades na meta do Vasco da Gama. Não à toa chutou muito pouco e também errou individualmente, como a gente pode ver no gol do Vasco da Gama. E o gol do Vasco é como se o Flamengo tivesse montado um castelo de cartas, tivesse arrancado uma carta e desmoronou absolutamente tudo. Começa num período que o Flamengo está se organizando no seu período do campo defensivo. O Vasco tem o Caio Tenório que vai fazer essa marcação sob pressão com o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique erra o fundamento de dar um passe para trás, de pisar na bola para o Filipe Luís. A linha do Flamengo está, a última linha está aqui, composta pelo Filipe Luís, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, eles que voltaram a fazer essa dupla da defesa desde a partida contra o Ceará, quando o Flamengo perdeu, retornaram e protagonizaram a zaga titular, e o Bruno Henrique tentou fazer essa pisada para o Filipe Luís, ele se equivocou e o Flamengo, mesmo com muitos jogadores defensivamente, não conseguiu diminuir os espaços do Vasco. O Caio Tenório vai conduzindo a bola, entra na área do Flamengo, finta o Filipe Luís e consegue ver, passando nas costas de todos, o Thales Magno. E observem um erro, o Léo Pereira está fechando a primeira linha de passe agora do Caio Tenório, está correto, ele olhando para o Caio Tenório. O Gustavo Henrique, já como homem de sombra, está olhando apenas para o Caio Tenório, não está observando a movimentação por trás do Thales Magno, e o Mateuzinho. E o Mateuzinho está sendo induzido pela movimentação que está chegando do Cano e também não observa o Thales Magno vindo pelo seu corredor pelo lado esquerdo. E a gente observa, tanto o Filipe Luís quanto o Bruno Henrique não conseguiram diminuir os espaços do Caio Tenório, que encontrou no ponto futuro o Thales Magno para abrir o placar para o Vasco da Gama. O Flamengo mais uma vez foi a campo com a sua formação estrutural do 4-2-3-1, com o Gerson jogando nessa linha de 3 mais aberto pelo lado direito, o Diego sendo esse eixo central, pelo lado esquerdo o Bruno Henrique e o Pedro como esse homem de referência. O que acontece? O Vasco até por ter saído na frente no placar, ele coloca a sua linha de bloco médio para baixo, encurtando as distâncias de espaço para o Flamengo de criação. E um Flamengo muito burocrático, com uma posse de bola de muita lateralidade e pouca verticalidade, não conseguia encontrar os espaços na defesa do Vasco. E olha como vocês observam essa movimentação do Flamengo, que foi um pouco esquisita, e aí o conceito de ocupar os espaços, ocupar as posições no campo, não foram muito bem empregos nessa partida. E a gente observa essa linha amarela do Flamengo, que são jogadores posicionados na intermediária do Vasco, entre eles o Thiago Maia, o Pedro, o Diego, o Filipe Luís e apenas um jogador do lado esquerdo, que era o Bruno Henrique aberto. Essa era a melhor opção e única opção de passe mais à frente que o Léo Pereira tinha para tentar quebrar as linhas defensivas do Vasco. Mas por dentro o Flamengo não conseguia ter jogo, o Flamengo não conseguia criar, não conseguia propor um jogo por dentro. E aquele Flamengo que a gente tem visto, acompanhado, que joga, inicia por dentro, vai por fora, volta por dentro, não aconteceu. Mau posicionamento dos jogadores que estavam nessa intermediária ofensiva e o Diego, que era para ser esse elo, ele não consegue dar essa indução correta do Flamengo controlador nessa linha central. Então a gente vai observar uma ausência muito grande do Gerson na partida, marcado pela linha lateral e pelos jogadores do Vasco da Gama, ele aberto pelo lado direito, ficou muito ausente no período de organização ofensiva e o Diego não assumiu essa incumbência e até falta um quesito técnico do Diego para conseguir dar esse espaço em verticais. Este é um outro exemplo, mas também na fase ofensiva, o Flamengo trazendo pelo lado esquerdo. Olha o Bruno Henrique sendo marcado por 3 jogadores do Vasco, que tinha uma marcação sobre as linhas de passe, o Vasco tentou diminuir ao máximo esse jogo do Flamengo, o Pedro mais à frente como homem de referência, e olha o Diego mais à frente ainda, tentando ser aquele jogador como faz uma reprodução do que é o Arrascaeta. Mas neste momento, nesta figura em si, ou o Diego tinha que ter um jogo de aproximação, um jogo de apoio com o Bruno Henrique, ou até mesmo o Thiago Maia e o Arão, que a gente não vê na imagem. Então é um Flamengo deserto nesse campo central, o campo que o Flamengo tem a sua identidade de criação, o que facilitou, sobretudo, o Vasco da Gama, que diminuía e fazia pressão no período sem a bola.
Este período é da transição, do início do Flamengo na sua organização, ainda no campo defensivo, mas o contexto é o mesmo. Se a gente imaginar que o Flamengo, com a sua estrutura tática, ele tem um circuito e que esse jogador central, cerebral, que é o Arrascaeta, que fez o papel, o Diego, ou até mesmo o Gerson faz quando joga no meio campo, ele é um jogador do circuito associativo, não tinha esse jogador nesse circuito, em aspas, associativo. A gente observa que o Gerson está sendo marcado mais uma vez, olha, por 3 jogadores do Vasco e ele tem que ter o apoio de alguém. Cadê esse jogo de apoio? Tinha que ser do Diego ou até mesmo do Thiago Maia. Para ele dar um passo um pouco mais à frente, o Diego tinha que fazer essa movimentação pelo interior e se aproximar para o Gerson ter esse apoio, esse passe de vertical, para não ter passes apenas em lateralidades e passes para trás. Mas você vê que não tem um apoio. O Diego estava parado no centro da intermediária defensiva, com o Gerson sendo acossado por 3 jogadores do Vasco. E aqui é um período de inferioridade numérica com que o Flamengo teria muita dificuldade e, obviamente, o Gerson não conseguiu fluir o jogo pelo lado direito nesse quesito da transição, sobretudo no primeiro tempo. E no início da segunda etapa, o Flamengo empata com o Léo Pereira, mais uma vez o Flamengo marcando gol de bola parada ofensivo, que é importante o Flamengo ter esse quesito desse jogo muito bem apropriado, adequado e que, claro, desequilibra em jogos de grande importância. Conseguiu fazer com o Léo Pereira após cobrança do Diego, mas a zaga do Vasco também não marcou corretamente, era uma marcação mista e permitiu com que o Léo Pereira cabeceasse, subisse mais alto entre 2 e 3 jogadores do Vasco da Gama e o placar fica no 1-1. O Flamengo começa a ter o protagonismo da partida por estar controlando o resultado e eu quero trazer para vocês como destaque a movimentação dos laterais do Flamengo. O que a gente tem observado e foi muito utilizado nesse jogo em São Januário foram os laterais jogando por dentro, mas não é a mesma forma e não o mesmo conceito que usa o Jorge Sampaoli, porque eles jogam por dentro no período da construção. O Felipe Luiz, como vocês observam, jogando praticamente como volante pelo lado esquerdo, num período que a bola estava aberta pelo lado esquerdo com o Léo Pereira, então ele estava mais por dentro e mais aberto pelo lado esquerdo o Thiago Maia, e não é só o Felipe Luiz não, o Mateuzinho também, e é uma reprodução do que aconteceu pelo lado esquerdo, mas também pelo lado direito. O Mateuzinho jogando por dentro, aqui no período é o Michael, aberto pelo lado esquerdo, no momento que o Willian estava fazendo esse início da transição. Então os 2 laterais também jogando por dentro, no momento que o Flamengo está se organizando ofensivamente. Inclusive no lado direito, com o Mateuzinho, até por não estar tão habituado assim a jogar por dentro, certamente ele não jogou por dentro na base, é uma forma de se posicionar o lateral bem peculiar, poucos treinadores utilizam dessa maneira, ele tinha problemas na transição defensiva. Então, por muitas das vezes, ele fazia a corrida em linha reta, não fazia em diagonal, então ele não fechava o ponto futuro pelo lado direito. E ali criou algum corredor e o Vasco conseguia até aproveitar esse espaço na recomposição do Mateuzinho. E praticamente no primeiro momento que a defesa do Vasco fez uma marcação na linha média para alta, ela acabou sofrendo mérito do Thiago Maia, que fez esse lançamento para o Bruno Henrique, e a gente observa que a última linha do Vasco está desorganizada, desorientada, e o Bruno Henrique, com toda a sua velocidade, conseguiu explorar as costas da defesa vascaína, e no 1 contra 1 contra o Fernando Miguel, o goleiro do Vasco foi muito mal, fez uma lambança, não conseguiu diminuir os espaços, tentou adivinhar o que o Bruno Henrique ia fazer, o Bruno Henrique também se embananou um pouco com a bola, mas sobrou para o rei dos clássicos, e no ator ele leva essa alcunha e deu números finais, o Flamengo venceu por 2-1. Mérito, lançamento do Thiago Maia. O Thiago Maia tem esses lançamentos, ele tem essas inversões e é necessário que tenha algum jogador no meio campo, quando esse meio campo está tão burocrático como estava com o Thiago Maia, o Willian e Diego, ter alguém para dar essa bola em profundidade, e o Thiago Maia fez isso muito bem para o Bruno Henrique. Como eu falei no jogo contra o Sport, digo e repito, o Diego não consegue ser esse eixo de criação central que tem a incumbência de dar passes na verticalidade, esse último passe, ou seja, para explorar as costas do adversário. Ele tem deficiência nesse passe, ele não consegue ser esse camisa 10 propriamente na prática do que é o futebol, esse ponta de lança. O Diego acaba compensando um futebol de muita lateralidade, de muita condução, mas acaba não sendo vertical, e o Flamengo vai sentindo a ausência naturalmente do Arrascaeta. O Gerson jogando pelo lado direito, individualmente, o Gerson consegue jogar pelo lado direito, mas muitas das vezes a ausência do Gerson, por estar posicionado pelo lado direito, o Flamengo também fica sofrendo, principalmente porque o Gerson consegue fazer transição defensiva, transição ofensiva e ajuda na organização. Essa ausência do Gerson, um pouco mais aberto pelo lado direito, traz para o Flamengo um desconforto e uma debilidade nesse período de iniciar a jogada, de começar a sua organização ofensiva, pois fica na incumbência do Diego, do Willian e do Thiago Maia. Arão e Diego, que já tem um pouco mais de burocracia para dar um passe na vertical. Pessoal, eu termino o vídeo por aqui, peço para você deixar o seu like e a sua inscrição. Valeu, até o próximo vídeo, um forte abraço a todos vocês e tchau, tchau!